tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada. Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e todos vocês envolvidos nessa transmissão. Que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar com todos nós, trazendo a cada um muita paz, saúde e realizações no caminho do bem. Em um determinado período, na Universidade da Carolina do Norte, um grupo de neurocientistas resolveu pesquisar o que era de fato a fé, através de aparelhos de diagnóstico através do cérebro. Os cientistas tentavam desmiuçar o que acontecia com os nossos neurônios quando exercitamos a fé. E eles, então, separaram dois grupos de pessoas. O primeiro grupo eram pessoas que não tinham o hábito da oração, que não cultivavam diariamente ou esporadicamente a oração. Pessoas que não rezavam, que não exerciam a fé. E, ao mesmo tempo, pessoas extremamente negativas. Pessoas que só enxergavam coisas ruins, criticavam, pessoas que tinham somente viam somente o lado ruim das coisas. O grupo 2, os neurocientistas, classificou como sendo pessoas que tinham o hábito da prece, o hábito da oração. Ou seja, o exercício diário da oração, semanalmente ou esporadicamente, mas tinham o hábito da oração. E eram pessoas simultaneamente para cima. Eram pessoas positivas, que pensavam sempre que iriam dar certo, pensavam sempre no bem, que as coisas iam andar, que as coisas iam desenrolar. Eram pessoas positivas. Então nós temos aqui, nessa pequena passagem, através dos cientistas, neurocientistas da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o grupo 1, pessoas que vivenciavam, que vibravam mentalmente de forma negativa. E no grupo 2, pessoas que vibravam através do pensamento de forma positiva. Durante muito tempo, os cientistas pesquisaram o grupo 1 e o grupo 2. No final da pesquisa, da avaliação, os neurocientistas chegaram à seguinte conclusão. Abre aspas. Quando nós temos fé, quando realmente nós vibramos positivamente, com equilíbrio, com confiança em Deus, com paz de coração, com estado de pureza de consciência, o nosso cérebro, através dos neurotransmissores, classificando o cientista como neuropíptios, exala
libera uma substância química analgésica, revitalizando na corrente sanguínea, nas plaquetas, devolvendo ao organismo o equilíbrio necessário para evitar, bloquear qualquer tipo de inflamação ou de infecção. E eles, então, perceberam que o grupo 1, que eram pessoas que viviam na onda do negativismo, que não tinham hábito da oração, de praticar o bem, eram pessoas que o cérebro respondia liberando substância química de forma prejudicial ao corpo físico e, nós sabemos, consequentemente, ao corpo espiritual. Resultado: o grupo 1, as pessoas todas que estavam ali tiveram o quadro clínico agravado. Piorou o quadro clínico de cada uma daquelas pessoas. Já o grupo 2, todas aquelas pessoas que foram submetidas aos exames clínicos dos neurocientistas tiveram uma melhora representativa. Vale dizer, tanto o grupo 1 como o grupo 2, todas as pessoas, todos os voluntários eram portadores de câncer, sendo que o grupo 2, todos tiveram uma melhora muito positiva e passavam um pouco mal no processo, no tratamento da quimioterapia e da radioterapia. Com isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é preciso que nós, espíritas, simpatizantes, ou não espíritas, ou céticos, seja qual for a religião que cada um professa a sua fé, recorremos uma passagem muito interessante de Jesus, quando o Senhor de meia idade, carregando o seu filhinho, que era no ático, ora se encontrava no fogo, ora se encontrava na água, o filho daquele sonho estava com processo obsessivo. Ele já não sabia mais o que fazer, pelo transtorno de comportamento que o filho apresentava. Ele, então, apresentou o filho a Jesus. Jesus, então, com a imposição das mãos, expulsou o mau espírito, como está escrito na Bíblia, expulsou o demônio do corpo daquela criança. Os apóstolos, mais tarde, perguntaram a Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquela criança que nos foi apresentado mais cedo? Jesus, então, olhando para os discípulos, respondendo, disse: é por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, direi àquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Então vejam bem, meus irmãos e estimadas irmãs, se tivéssemos a fé, disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, direi àquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Jesus, embora falando através de parábolas, em figuras de linguagem, Jesus faz referência à montanha como um termo simbólico, mas, na verdade, a montanha representa os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos karmas. Mas quando nós temos fé, acreditamos num amanhã melhor, mais cedo ou mais tarde, acreditamos que não vamos morrer, que a vida é eterna, acreditamos que existe uma lei natural de causa e efeito, que Deus não desampara ninguém. Se eu fiz o bem eu irei receber.
desde que eu faço de coração para com o meu irmão, e tenho plena consciência também que se eu faço o mal eu irei receber. Então, se eu tenho essa fé, se eu tenho essa condição segura, acredito, compreendo, não quer dizer que eu vou ficar livre dos meus problemas, mas terei forças o suficiente para superar, para passar pelo caminho cercado de espinhos e de pedras. Porém, quando nós acreditamos, quando somos pessoas positivas, nós sofremos menos. A pessoa que é negativa, a pessoa que não tem fé, ela já começa naquele momento, naquele exato momento, sofrer com antecedência, sem sequer tomar consciência do que realmente vai acontecer. O sofrimento já começa antes, gera ansiedade, a ansiedade gera dúvida, a dúvida gera insegurança, e a insegurança é o mar de pensamentos negativos do qual criamos e imaginamos até o que vai acontecer na nossa visão. Mas esquecemos, em primeiro lugar, que tudo na vida está na mão do nosso Pai, está na mão do nosso Criador. A hora que Ele quiser, Ele nos retira desse corpo carnal, desta veste material. Tudo está na mão do nosso Criador. Claro, lógico, que o papel fundamental é de cada um de nós. Cada um receberá de acordo com sua obra. Mas é preciso entender, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta só rezar. É preciso vivenciar aquilo que estamos buscando. É preciso vivenciarmos a fé. Quando eu, por exemplo, ou qualquer um de vocês, rezam pelo parente, um ente querido, um amigo, um conhecido que está no leito de hospital e uma doença em fase terminal, na UTI, podemos pensar assim, de forma equivocada ou pela nossa própria ignorância. Por quê que eu vou rezar para fulano se os médicos já não deram mais esperança? Por que eu vou rezar para Beltrano se os médicos já desenganaram a família, dizendo que não tem mais jeito, ele está só ligado através dos aparelhos? Devemos sempre lembrar, que quando nós oramos com amor, e quando nós oramos com amor, consequentemente oramos com fé, quem vai receber esse benefício, essa bênção, não é o corpo físico. A pessoa não vai sair andando. Os médicos não vão chamar a família e dizer, olha, um milagre. O câncer desapareceu, vou dar alta para ele. Não. Ele vai desencarnar se chegar a hora dele. Se não chegar, ele não vai desencarnar, vai ficar em cima de uma cama, talvez dias, meses, anos, como dizemos no início da nossa fala. Está na mão de Deus. Mas, quando eu rezo, através da minha oração, do meu pensamento projetado àquele irmão, aquele parente, aquele amigo, aquele ente querido, eu estou exalando fluidos salutares, benéficos para o seu corpo, para que ele não possa sentir tanta dor, para que ele não possa sofrer tanto, e, ao mesmo tempo, o seu espírito estará recebendo. Na hora certa, ele recebe. Às vezes ele recebe de imediatamente, às vezes ele recebe quando ele desencarna aquela nossa oração, aquela nossa prece. Nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem atendimento, E às vezes as pessoas podem dizer, mas eu desanimei, eu desisti, porque eu rezo e não dá certo. Às vezes não era para dar certo mesmo. Na nossa visão está errado, mas na visão aos olhos de Deus está certo. Talvez aquele é o nosso karma, vamos ter que conviver durante toda a nossa existência. Fazemos uma pequena pausa, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, para refletirmos no que eu vou falar aqui agora.
Vejam só, independente da idade cronológica de cada um, mas quanto problema nós já superamos? Quantas dificuldades nós já vencemos? Inúmeras. E muitas dessas dificuldades, e muitos desses problemas, nós passamos e superamos, e quando olhamos para trás, nós dizemos a nós mesmos: não sei como que eu dei conta. Não sei como que eu consegui superar aquele problema. Não sei como eu consegui tolerar fulano. Não sei como eu consegui ser bom, ajudar, auxiliar aquela pessoa que é ingrata, aquela pessoa que não corresponde. Não sei como eu consegui passar naquele período difícil, mas passei, e aqui cheguei, e aqui estou. Quanto de nós não temos essa experiência? Isso é resultado, nada menos e nada mais, da nossa fé, do nosso pensamento positivo. E assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, para que possamos entender melhor a questão da fé, do nosso pensamento, eu recorro a um caso do nosso amigo José Raul Teixeira, conhecido como mais Raul Teixeira, palestrante espírita e escritor da cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, da Guanabara. Raul Teixeira estava fazendo uma palestra, proferindo uma oratória no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Quando ele terminou a palestra, algumas pessoas compraram o seu livro e foi lá, pessoalmente, entrou na fila para que ele pudesse colocar uma dedicatória no livro. Chegou o senhor perto dele, que comprou o livro, pegou a dedicatória e disse a ele: seu Raul, eu estou com um problema muito sério. Aliás, o problema se chama minha esposa. Ela está ali sentada na arquibancada. Ela não quis vir até aqui. Mas, de uns anos para cá, constantemente, ela tem me dito que ela está com câncer e que ela vai morrer de câncer. Raul Teixeira, então, nada disse e ficou escutando. E aquele senhor continuou dizendo: mas, seu Raul, ela continua insistindo que ela está com câncer. Eu fiquei tão preocupado que eu levei ela nos melhores hospitais aqui do Brasil para um check-up, em especial na área oncológica, e os médicos, todos os médicos aqui do Brasil, foram categóricos em dizer que ela não tem nada, que de fato ela não tem nada. E eu então fiquei sem saber o que eu fazia, e ela então continuou dizendo que ela estava com câncer, que ela tem câncer e que ela vai morrer de câncer. Eu então a peguei e fomos para os Estados Unidos, um dos melhores hospitais de oncologia na América do Norte. Chegando lá, os médicos fizeram todos os tipos de exame que se pode realizar em um paciente. Eles fizeram e constataram também, foram todos a equipe, categoricamente, foram unânimes em dizer que ela não tem nada, que ela não tem câncer. Então, seu Raul, eu já não sei mais o que eu faço. Raul, então, escutando aquele senhor, com paciência e com sabedoria, disse a ele: meu irmão, os benfeitores espirituais estão me dizendo que, de fato, ela não tem câncer. Porém, se ela continuar insistindo na ideia que ela tem câncer, que ela vai morrer de câncer, ela vai ter câncer e morrer de câncer. Não está no seu quadro programado na atualidade, na reencarnação atual, que ela vai morrer de câncer.
Mas se ela continuar de forma acentuada, fixando essa ideia de forma negativa que ela tem câncer, ela vai ter câncer e vai morrer de câncer. As pessoas então ficaram assustadas, que estavam ao redor escutando aquela conversa. O homem se retirou e agradeceu ao palestrante e escritor Raul Teixeira. Passaram-se alguns anos e Raul Teixeira então volta no mesmo ginásio coberto do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, para fazer e realizar mais uma conferência. Ao término da sua palestra, mais uma vez as pessoas adquiriram o livro que ele havia editado recentemente, ele colocando autógrafo, e de repente aproxima-se um senhor perto dele e diz assim: seu Raul, está lembrado de mim? Ele, sim, claro, estou lembrado de você. Era aquele homem que alguns anos antes, esteve com Raul Teixeira, dizendo que a esposa estava com câncer. E ele, pois não, meu irmão, o que há? Como é que você está? Ele disse, seu Raul, de fato, a espiritualidade tinha razão. Ela insistiu na ideia. Por mais que eu levasse ela nos especialistas, nos médicos, nos melhores hospitais, nos melhores médicos, ela ainda insistia que estava com câncer. Ela teve câncer e morreu de câncer. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso compreender de uma forma muito sutil. A questão, às vezes, é negligenciar a situação, não é questão de ter fé. Então vejamos, aquela mulher que morreu de câncer não estava programado dela morrer de câncer, mas ela desencarnou, porque ela negligenciou, através da sua própria negatividade, uma doença. É a mesma coisa. Se eu estou numa rodovia, numa BR federal, uma rodovia federal, e as placas me orientam que a velocidade máxima é 80, e eu estou a 140, 150, a 160, o dobro da velocidade permitido, eu estou pondo em risco, estou negligenciando uma situação. Eu estou cometendo uma infração, primeiramente, diante das leis dos homens e diante das leis de Deus. Porque se eu desencarnar nesse acidente, foi uma negligência da minha parte. Ou seja, uma rodovia onde que é 80, eu coloco 140, 160, né, no velocímetro. Então, eu estou pedindo para morrer indiretamente. A chance de eu ter uma colisão, do carro capotar, furar um pneu, é grande. É a mesma coisa, caríssimos irmãos, estimadas irmãs. Não estamos aqui criticando ninguém, ou quem venha fazer uso de álcool, de tabaco, não é isso. Mas imagine só a pessoa que passa a vida toda fumando, fazendo uso do tabaco. Voltamos a dizer, não temos nada contra, cada qual com seu livre-arbítrio. O próprio Jesus já dizia, não julgueis para não seres julgados. Contudo, atire a primeira pedra. A questão não é essa, só para ilustrarmos, para que os nossos irmãos possam entender. Então, digamos que eu sou um fumante, hipoteticamente, que eu faço uso do tabaco desde a minha juventude. Eu fumo, passa anos, eu estou com meus 50, 60 anos, de repente eu começo a ter um desconforto pulmonar, a ter dificuldade para respirar. Então eu procuro um especialista, um pneumologista, e ele diagnostica através dos exames que eu estou com câncer. Ah, mas era o meu karma. Não, era negligência. Eu fumei a vida toda. Se eu não fumasse a vida toda e contrair um câncer de pulmão, aí é meu karma. Ora, como é que a medicina explica uma pessoa que nunca fumou ter câncer de pulmão? A espiritualidade explica. É o processo da lei de ação e reação. Talvez eu não tive um câncer na outra encarnação quando fiz uso de tabaco, mas imprimi no meu perispírito, do qual consolida na própria existência no meu corpo físico e acaba contraindo uma determinada doença.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso vale dizer, não adianta nada eu pedir à espiritualidade, dizer que eu tenho fé, para que nada de ruim aconteça comigo, sendo que eu ando 10, 11 da manhã em lugares aonde está cercado de pessoas maliciosas, de irmãos larápios, de irmãos assaltantes. Ou seja, eu estou dando chance ao azar. Eu tenho que rezar, eu tenho que pedir, eu tenho que exercer a minha fé, mas eu tenho também que ter disciplina, ter equilíbrio. Não basta termos só fé, acreditarmos. Nós temos que cuidar do espírito, mas cuidar do corpo também. É a mesma coisa eu dizer, eu tenho fé, nada de ruim vai acontecer comigo. Opa, peraí, eu tenho fé, mas deixa eu fazer a minha parte também, para que nada de ruim aconteça comigo. Uma vez aconteceu um caso interessante, para que os nossos irmãos internautas, para que as nossas irmãs que estão nos acompanhando possam compreender de forma melhor. Estávamos no centro espírita trabalhando, como é o nosso dia de trabalho aos sábados, lá nós estávamos. A reunião começa às 8 e termina às 21h30. De 8 às 20 horas, do sábado até às 21 é a palestra, né? É o evangelho. E de 21h30 é os passes para quem quiser tomar o passe, a fluidoterapia, tomar água frutificada. Pois bem, acabamos a palestra, 9 horas, de 9 a 9h30, né? Distribuímos passes magnéticos através dos passistas, a água frutificada, e as pessoas foram indo embora. Chegou uma senhora apavorada, dizendo que o carro dela foi roubado na porta do centro espírita, que ela nunca mais iria voltar ali, porque ela jamais poderia imaginar que iriam roubar o carro dela na porta de uma casa espírita, de um centro espírita. E ela me perguntou ainda, aonde que estavam os benfeitores nessa hora que não olhou o meu carro? Olha só. Bom, respeitamos a opinião dela. Respeitamos a opinião dela. Mas, quando ela perguntou aonde estavam os benfeitores que roubaram o meu carro, o carro poderia ser roubado em qualquer lugar, mesmo na porta de um centro espírita ou na porta da igreja católica ou evangélica. Fora isso, ele pode ser roubado em qualquer lugar. Então, imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, para tentarmos compreender essa argumentação da nossa irmã, Jesus, quando o traíram, quem traiu Jesus? Entregou ele para os fariseus, para os doutores da lei, para César. Quem entregou Jesus? O próprio discípulo, que foi Judas. Ora, mas não era para Judas entregar Jesus. Não era para Judas trair Jesus, porque Judas tinha conhecimento de causa. Mas ele traiu. Mas ele entregou Jesus. Pôncio Pilatos foi tão sensato e disse, eu não vou condenar você, eu lavo minhas mãos, o povo é que vai julgar você. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, voltamos a falar, apertar, digamos assim, na mesma tecla. Não é pelo fato que eu sou espírita, ou sou católico, ou sou padre, ou pastor, ou médium, ou palestrante, que as coisas ruins não vão acontecer comigo. Como aconteceu com a nossa irmã, infelizmente roubaram o carro dela na porta do centro espírita. E ela disse que nunca mais ia voltar lá. Ora, a culpa não foi do centro espírita, não foi dos trabalhadores, isso poderia acontecer em qualquer lugar, não é? Talvez, eu poderia dizer a ela, mas não quis dizer para não provocar um clima mais tenso do que já estava, eu poderia dizer, olha, talvez, se estivesse fora do centro, em outro lugar, além de assaltar, poderia ter matado a senhora, ter roubado seus pertences, suas joias, o seu dinheiro, sequestrado a senhora. Então, meus irmãos, mas isso aí é de cada um. Nós não temos direito de ditar regras, de
criticarmos ninguém, de apontarmos o erro de ninguém. Cada qual amadurece a seu tempo. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que os outros. E sim, são testes, são provas que a vida coloca no caminho de cada um. Quantas pessoas já ouvi dizer, eu sou uma delas, se não fosse a doutrina espírita na minha vida. Não é verdade? Se não fosse a doutrina espírita na minha vida. Olha que bênção. Problemas, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos. Dificuldade é ingrediente para a evolução, segundo Emmanuel. Como diz Emmanuel, a palavra ajuda, a palavra conforta, mas somente o exemplo arrasta. É através do exemplo nosso que outras pessoas modificam. É através do exemplo de outras pessoas que nós modificamos. É cada qual fazendo a sua parte. É cada qual dando a sua contribuição, dando a sua participação. Não existe ninguém melhor do que ninguém. É uma questão de consciência. É uma questão de escolha à vida. Não quer dizer que somos espíritas, que somos melhores do que as outras religiões. Às vezes, muito mais devedores nós somos. Mas a questão não é essa. É entendermos o papel fundamental que temos que desempenhar nos nossos caminhos. Amando o nosso próximo. Fazendo com o outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Meu pai foi espírita quando esteve aqui na Terra, amigo do médium Chico Xavier, teve com o Chico várias e várias vezes. Meu pai uma vez me chamou, eu ainda garoto. Eu meio arrecebiado, a gente garoto, não tem a maturidade de um adulto, e eu pensei, ele vai pedir para mim ser espírita quando eu crescer. Isso eu pensando comigo. Meu pai muito rigoroso na educação. Fazia questão que todos os filhos participassem do culto no lar. Todos nós participávamos do culto no lar. Contra o nosso gosto, porque criança não quer rezar com 7, 8 anos, quer brincar, quer jogar bola, quer fazer qualquer coisa, menos ficar sentado rezando. Isso é natural, né? Claro que tem algumas crianças que já são espíritos mais evoluídos. Mas eu estou falando de espíritos como nós, como eu, por exemplo. Não posso responder por vocês. Mas, então, meu pai chamou em um determinado dia na nossa casa e disse assim, meu filho, quando você crescer, você seja o que você quiser, mas procure se esforce para ser um homem de bem. E se eu nunca esqueci, não vou esquecer. Vejam só que interessante, ele não pediu para mim ser espírita, ou para mim ser católico, frequentar o catecismo, eu tinha 8 anos de idade, ou frequentar o centro espírita, ou ser espírita, ou ser evangélico. Não, ele não pediu nada disso. Não nos pediu nada disso. Ele só pedia, procure ser um homem de bem. E depois que eu alcancei a maioridade, eu fui entender através da doutrina espírita, do evangelho, o que é ser um homem de bem. Como diz Allan Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. A fruta, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que estão nos acompanhando nessa transmissão, qualquer árvore frutífera, a fruta só vai amadurecer na época certa. Só vai amadurecer na época certa. A mesma coisa somos todos nós. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizer assim, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita antes, eu não tinha feito tanta besteira. Quem dera se eu tivesse nascido em berço espírita, eu não tinha feito tanta besteira. É mais ou menos assim.
Mas, lembremos-nos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a fruta, ela somente irá amadurecer exatamente na sua época. O próprio Chico Xavier, tive a oportunidade de conhecê-lo e vendo ele conversando com as pessoas que ali o procurava para um conselho ou tentando receber alguma notícia de um filho que desencarnou de forma precoce, de um ente querido, eu nunca vi ele dizer: você tem que ser espírita, você tem que frequentar o centro. Não. Ele sempre dizia: que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz, muita luz. Procure ser uma pessoa de bem, procura ter mais paciência, procura perdoar, procura amar o seu semelhante. Ele sempre com essas palavras graciosas, essas palavras nobres, que fez dele um verdadeiro cristão. Porque seguir o Evangelho é difícil, mas não é impossível. Se torna muito mais gratificante, se torna muito mais desembaraçoso seguir no caminho que está embaraçado quando começamos a aceitar. Aceitar e principalmente aceitarmos aquilo que nós não podemos modificar. Acreditarmos mais em nós, acreditarmos mais nas pessoas. Ah, mas fulano errou comigo. Como diz na gíria, fulano pisou na bola comigo. Foi ele, não foi nós. Como dizia Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Dizia o próprio Chico Xavier. E assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é a vida. É fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos realmente que os outros nos fizessem. É caminhando com Cristo, é caminhando com Jesus que se vai ao longe. É preciso esforço, é preciso trabalho, suor, para conseguirmos paz, para conseguirmos a verdadeira felicidade. Porque a felicidade, em síntese, é estado de espírito, é estado de consciência. Podemos estar aqui na Terra, no meio das pessoas, mas estarmos no paraíso, porque estamos em paz com a nossa consciência. Podemos estar nos Alpes suíços, em Paris, na Champs-Élysées, na Itália, na Torre de Pisa, nas pirâmides do Egito, mas se estamos com a consciência pesada, estamos vivendo um verdadeiro inferno interior em nossa vida. É assim, é dando que se recebe, como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Por isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, procuremos ser mais felizes. E para isso, é preciso que nós façamos os outros felizes, no processo natural de dar e receber. Porque a nossa felicidade, a nossa paz, ela será exatamente do tamanho da felicidade, do tamanho da paz, que proporcionarmos aos nossos semelhantes. Ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais o tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos
e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar, nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.